Amor e filosofia. Quando nós tentamos compreender um pouco mais daquilo que se entende por filosofia, ou seja, amor ao conhecimento, de certo não está buscando apenas incrementar a cultura, saber mais, ser mais inteligente. Mas além disso, é certo que se procura encontrar respostas para questões que sempre são fundamentais para a existência humana. Questões que nos acometem, com frequência, que nos perturbam, que exigem uma solução satisfatória para que possamos viver melhor. A filosofia é um caminho para que se possa viver melhor. E nesse caminho temos que lidar com os problemas mais candentes da natureza humana. E com certeza o amor é uma dessas temáticas mais importantes. Como minha formação mais elementar é literária, já que eu sou escritor, autor de romances, contos, poesias, ensaios, crônicas, eu sei que o amor é um dos temas mais fundamentais da história da literatura. Há quem diga que não existe uma única obra relevante que evite as temáticas do amor e da morte. Inclusive, pode-se afirmar que, geralmente, as duas questões estão presentes nos principais clássicos da literatura. Eu me lembro aqui, por exemplo, do caso mais óbvio, que é o de Romeu e Julieta. Amor e morte. Os dois temas estão presentes na peça de Shakespeare. Também me recordo de Madame Bovary, do Flaubert, ou Ana Karenina, de Tolstói, ou Dom Quixote, do Miguel de Cervantes. Em todas essas obras existem as temáticas do amor e da morte. É preciso passar pelas duas experiências nessa vida. O amor é o que traz a vida e a morte é o que leva a vida. De certo modo, trata-se do princípio e do fim da natureza humana neste mundo. A concepção é um ato de amor, mas ao termo dela, no final, existe a morte. E nós estamos entre as duas coisas. Por isso a filosofia trata, não é, dessas duas questões, desses dois assuntos tão importantes. Mas hoje, neste vídeo, eu quero falar mais especificamente a respeito do amor. E não apenas do amor como uma categoria filosófica, como uma espécie de virtude inefável, mas também como uma espécie de vivência. Ou seja, como descobrir o amor, como identificá-lo, o que esperar do amor. Sobre isso, eu tenciono agora expor alguns pensamentos. Muita gente já falou e escreveu a respeito desse sentimento. Há toda uma literatura. Sabe-se, por exemplo, que o amor pode ser distinguido como ágape, eros e filos. Ágape é o amor espiritual, o amor dedicado a Deus, o amor que Deus devota à criatura, a toda a criação. Eros é o amor matrimonial, digamos, o amor de casal, o amor entre um homem e uma mulher. E, finalmente, filos é o amor fraterno, o amor de companheirismo. São definições que ajudam a compreender melhor esse sentimento que, segundo alguns, faz girar o mundo. É uma coisa bonita de se dizer realmente. Mas quando nós analisamos essas definições, devemos entender que elas só se justificam quando aplicadas à realidade. O amor não é somente uma palavra, não é apenas um conceito. O amor é uma realidade e ele atinge sua plenitude quando é vivenciado. Aí entra a questão: como viver a realidade do amor? Quando nós tratamos desse assunto, principalmente quando o tema é proposto em sites de relacionamento na internet, percebe-se que existe certa amargura com relação ao amor. Claro, na maior parte das vezes as pessoas reagem positivamente ao discurso. No entanto, eu noto que, de maneira muito ocasional, surge essa amargura a qual eu me referi. Pessoas que amaram e não necessariamente foram amadas, ou às vezes foram, mas deixaram de ser amadas, ou deixaram de amar elas próprias, ou seja, elas mesmas deixaram de amar, ou também acontece, foram traídas. E hoje tem uma visão depressiva sobre esse sentimento. Desconfiam de tudo, né?
E se nós falamos bem do casamento, por exemplo, que é um estado, teoricamente, deveria ser regido pelo amor, logo aparece alguém dizendo que o amor se apaga com o tempo, que o sexo dentro do casamento se esfria, que a coisa não é fácil, que o amor deixa de ser o centro da relação, etc. Isso mostra que, objetivamente falando, para além das definições dos belos conceitos, o amor é um desafio. Para além das expectativas, ele é um fato, e esse fato às vezes se torna indigesto. Mas se nós falamos do amor desde que o mundo é mundo, se ele se tornou tão essencial na história da literatura e da filosofia, isso significa que ele tem uma substância muito mais positiva do que negativa. E por que se transforma em assunto tão sombrio para alguns? É que a prática do amor exige um grande esforço. Aí é que está o negócio. Quando nós analisamos esse sentimento, assim como analisei há pouco, dando definições, tudo parece perfeito. Entretanto, quando a coisa descamba para a realidade, ela encontra as imperfeições humanas. E o amor não tem outra saída senão se adaptar às imperfeições humanas. Logo, amar é desejar essa plenitude tão conceitual, tendo ao mesmo tempo que conviver com as incoerências do ser humano. Neste sentido, tentar entender mais do amor dentro de uma perspectiva filosófica, a fim de aprimorar a vivência prática, é uma forma de experimentar o amor mais positivamente. Mas por que as pessoas buscam o amor? Por que não prescindir dessa experiência se há o risco de sofrer uma decepção? Parece que existe um impulso forte na natureza humana que nos impulsiona a buscar incansavelmente esse sentimento. No diálogo, o banquete de Platão, Platão se utiliza de um mito para explicar o amor. Segundo ele, no princípio, os seres humanos foram divididos ao meio pelos deuses, ou seja, de uma unidade se formou uma duplicidade. E como cada parte pertencia à outra, que foi separada, as criaturas buscavam essa outra metade, que muita gente chama de alma gêmea, a fim de estarem completas novamente. Para além do mito, existe uma realidade subjacente nessa exposição platônica, e essa realidade se traduz da seguinte maneira: dentro de nós, carregamos uma espécie de ausência, algo que nos falta, algo que nos completa, que faça nos sentir inteiros. E o amor é o que realiza essa união. É ele que nos preenche. Quando estamos amando, a real impressão é a de que finalmente sentimos essa espécie de plenitude. Plenitude da alma e do coração. De fato, a existência a dois oferece muitas facilidades, até de um ponto de vista prático. Como diz o ditado, né? Duas cabeças pensam melhor do que uma. E esse anseio de preencher um vazio interior com um sentimento amoroso explica muitas coisas a respeito da nossa sociedade. Os homens não vivem isoladamente, né? Os homens vivem em grupos, formam sociedades, e a família é justamente um núcleo social. Mas o que explica essa tendência tão natural dos seres humanos de viverem em sociedade, de formarem família? O que é que explica isso? O que é que justifica? Eu acredito justamente que seja essa busca por preencher um vazio, de não estar sozinha, a tentativa de não ficar sozinho. Vejam que até mesmo aqueles que eventualmente por motivos religiosos buscam uma vida mais solitária, e aí eu me refiro aos monges, acabaram historicamente desenvolvendo uma tradição religiosa de viver em comunidades. No começo os monges eram eremitas, ou seja, viviam isolados, sozinhos mesmo. Posteriormente começaram a surgir comunidades monásticas, monges que são chamados de cenobitas. Isso ganhou uma dimensão maior do que a vida eremítica. Mas por quê? Porque a comunidade de monges se tornou mais abrangente do que o número daqueles que viviam isolados. Provavelmente porque esse impulso interior de preencher uma espécie de vazio com a presença do outro determinou os traços fundamentais da tradição monástica. Neste caso, nós estamos lidando com o amor que eu falei no início, que é o philos, ou seja, o amor de companheirismo, o amor fraterno, o amor de irmãos. Mas no fundo aí existe essa necessidade de completar com o outro aquilo que na pessoa falta. E isso é amor. O amor é a busca da plenitude na realidade do outro.
Nisso, né, devemos também colocar a seguinte questão, já que estamos falando de amor e da busca, né, da busca por esse sentimento. O que nós devemos esperar da pessoa amada? Ou como saber reconhecê-la? Como saber se aquela pessoa é realmente o ser amado? Isso é importante definir porque nós estamos em busca. E essa busca precisa de um fim. Quer dizer, precisa encontrar alguém. Bom, cada um tem lá o seu critério. Isso é fato. Né? Cada um tem as suas expectativas. Cada qual busca alguma coisa no amor. De um modo bem genérico, eu já disse que nós procuramos aquilo que nos preenche. Isso é válido para todo mundo. Né? Aquilo que nos completa. Mas o que completa, completa algo pré-existente, algo que já existe. E isso que já existe, somos nós. Isso significa dizer que nós somos o critério daquilo que nos completa. E o que existe em nós, né, espera ser completado. Mas o que é que existe em nós que espera ser completado? Essa é a questão. Né? Como eu disse, cada um busca aquilo que lhe seja agradável. Né? Aquilo que lhe completa ou preenche. Depois de quase 40 anos, né, que é mais ou menos a minha idade, né, eu acredito que eu mesmo tenha definido algumas características que eu gostaria de encontrar, né, em outra pessoa, no ser amado. Isso é um fruto, né, de meditação, de experiência. Né, depois de algum tempo, né, eu fui descartando coisas que eu achei que não eram importantes e, joeirando um pouco, cheguei a 3 características, né, daquilo que me agrada, que me faz me sentir seduzido ou atraído. Né. São 3 elementos, né, que eu vou definir como a beleza, a inteligência e um coração generoso. Se a pessoa consegue reunir essas 3 características em sua personalidade, então é plenamente capaz, na minha visão, de se tornar um amor verdadeiro. A beleza, que é o primeiro elemento ao qual me referi, é um conceito que tem, naturalmente, uma realidade absoluta em certos aspectos. Né? Ou seja, existe a beleza como um conceito válido. Né? Mas o que é a beleza? A gente poderia dizer, muito resumidamente, que é um conjunto de elementos físicos e harmônicos que agradam ao senso estético. Ou seja, é aquilo que num conjunto, né, quando se reúne num conjunto, agrada o nosso modo de ver. Essa é uma definição. Mas nós temos que entender que, muito frequentemente, nem sempre a beleza de um indivíduo consegue agradar totalmente a todas as pessoas. É quando se sente atraído por um tipo de aparência física, é quando alguém se sente atraído por um tipo de aparência física de um modo muito peculiar. Né? Daí se deduz que quando eu falo que busco a beleza, quero dizer que busco aquilo que me atrai ou que agrada o meu senso estético, ainda que não necessariamente agrada a todos. É aquela famosa frase muito comum, que amo feio e bonito lhe parece. Às vezes o que é muito agradável para você, em termos estéticos, pode não ser para o outro. O outro pode até não ser exatamente agradável, pode ser até desagradável. Mas se agrada a você, já se enquadra no seu quesito de beleza. Ou seja, é algo belo aos seus olhos. Quanto à inteligência, né, considerando muito especificamente, eu estou dando aqui as características minhas, cada qual define a sua, né, a característica daquilo que procura. Né? Mas para mim são essas 3. Quanto à inteligência, considerando que eu sou um escritor, ou seja, um homem dedicado à vida intelectual, é natural que eu procure uma pessoa com quem eu possa estabelecer aquilo que eu entendo por um diálogo estimulante. Eu não digo ou não afirmo que eu esteja procurando uma escritora como eu, ou alguém que estude filosofia e teologia tão a fundo como eu. Mas é importante ser alguém que excite, não somente de um ponto de vista físico, mas também intelectual. Né? O último quesito ao qual eu me referi é talvez o mais complexo, que é um coração generoso. Deveria ser a coisa mais fácil de se encontrar, mas a verdade é que nem sempre é. Nós vivemos em uma sociedade bastante superficial e as questões de ordem aparente são muito mais consideradas do que as questões de ordem espiritual. Então não é difícil encontrar, por exemplo, pessoas bonitas. Uma pessoa bonita, né, ou de aparência comum, mesmo que não seja excepcionalmente bonita, ou seja, medianamente bonita, uma pessoa de aparência comum, como eu me referi, entra num salão de beleza e sai deslumbrante, sai um ator de cinema, uma atriz de cinema. É quase um milagre.
Quanto à inteligência, ela sempre pode ser adestrada, mas um coração generoso exige um trabalho de longos anos no cultivo das virtudes. E esse cultivo não é esporádico, ele tem que ser diário. E há que se ter um grande comprometimento na busca dessas virtudes. Uma pessoa de coração generoso sabe se doar, sabe se preocupar, sabe compartilhar, sabe não julgar, sabe ser delicada, sabe ser paciente, sabe ser cuidadosa, não é egoísta, não é orgulhosa, não pensa na maldade. Tudo isso são virtudes. E quando você tem o privilégio de conhecer alguém assim, então você encontrou um verdadeiro tesouro. Você tropeçou no tesouro. É claro que difícil, aí alguém pode estar pensando, difícil naturalmente é encontrar todas essas características reunidas num único ser humano. Muito difícil realmente. Além do mais, nós temos que pensar que sempre que buscamos algo no ser amado, também devemos ter a obrigação de cultivar aquilo que buscamos. Porque quando nós procuramos algo, aquela pessoa que nos encontra ou nos procura algo também. E nós temos que cumprir essas expectativas. Bom, eis aí algumas reflexões a respeito do amor e da filosofia. Eu espero que vocês tenham apreciado. Eu sou o escritor Gabriel Santamaria, autor dos romances O Evangelho dos Loucos, No Tempo dos Segredos, O Arcano da Morte. Também tenho publicado um livro de contos chamado Assim Morre a Inocência, um livro de poesias, Destino Navegante, e Para Ler no Caminho, Crônicas. Para adquirir os livros, basta acessar o seguinte endereço, novacastalha.blogspot.com.br. Lá vocês encontram um link de pagamento. Vocês podem pagar através do cartão de crédito em até 12 vezes, no débito automático e no boleto. Aqui na parte de baixo do vídeo, ou seja, na descrição do vídeo no YouTube, existem as sinopses dos livros, se vocês quiserem conhecer um pouco mais, e abaixo da sinopse também o link para a compra dos livros, ok? Até a próxima!